Parece que a verdadeira história de Mihawk finalmente será revelada, e acredito que Oda vem insinuando isso o tempo todo, inclusive durante o flashback de outro Shichibukai Kuma. Mihawk é um dos personagens mais importantes de One Piece. Oda-chan o planejou desde o início, apresentando-o já no capítulo 49 e mesmo depois de 25 anos, ainda não sabemos quase nada sobre ele. Nos capítulos recentes, notamos mais semelhanças entre Mihawk e Aimu, ou outros dragões celestiais. Então, neste vídeo, vou revelar todas as pistas escondidas de Oda e mostrar como esses dois personagens estão conectados. Vamos começar no capítulo 51. Quando Mihawk escolheu sua pequena faca para lutar contra Zoro, ele disse que não era o tipo de tolo que se esforçaria ao máximo só para caçar um coelho. A princípio pareceu apenas uma frase de efeito, mas depois essa expressão adquiriu um significado muito mais profundo. Quando Oda desenhou as versões infantis de Crocodile Mihawk e Doflamingo, a versão infantil de Mihawk disse: "O que você quer, coelhinho?" Isso é interessante porque já vimos o termo coelhinho usado antes em um contexto muito específico. No capítulo 1095, Oda revelou que o incidente do Vale de Deus foi causado por uma competição de caça entre nativos, um torneio organizado pelos dragões celestiais. Nesse evento, as pessoas caçadas eram marcadas com alvos e chamadas de coelhos. Cerca de 100 mil civis foram usados como presa, incluindo coelhos raros e super raros. E não é mera coincidência, pois essa não é a única frase semelhante que Mihawk usou. Em Marineford, quando destruiu alguns piratas aleatórios, ele disse que não se lembrava do rosto de cada inseto que esmagava. Inseto é a mesma palavra que os dragões celestiais e, por exemplo, Saturno usaram para descrever a vida pela humana. Oda poderia ter escolhido qualquer outra palavra, mas não foi intencional. Intencional, assim como os olhos de Mihawk. Desde o início da história, ficou claro que Mihawk possuía algum tipo de poder especial. Linhagem sanguínea ou raça diferenciada, devido à cor e formato únicos de seus olhos. Após a revelação de Im, tivemos uma clara indicação de que Im e Mihawk poderiam estar de alguma forma conectados, ou compartilhar uma habilidade semelhante. Mihawk é inspirado em Vlad, o Empalador, também conhecido como Vlad Drácula. Essa figura histórica também foi a inspiração para o famoso vampiro Drácula da cultura popular. Em One Piece, durante a Guerra de Marineford, vimos Mihawk confrontar Luffy e lançar um ataque, onde parecia tentar empalá-lo, lembrando o mesmo método que Vlad Drácula usava contra seus inimigos. Agora, no capítulo 1181, vimos em repetir o mesmo golpe contra Loki, mas ao contrário de Luffy, desta vez o ataque realmente o atingiu. Outro detalhe curioso é o paralelismo nos títulos. O capítulo em que Mihawk atacou Luffy se chamava Luffy vs Mihawk. O mais recente se chama Deus e o Demônio. É como se Oda estivesse traçando um paralelo com Luffy representando Deus e Mihawk representando o demônio. Acho que tudo isso confirma ainda mais a ideia de que a conexão entre Im e Mihawk é real. E para finalizar o capítulo em que Mihawk atacou Luffy foi o 561, o Gore Owense de Luffy. Um jogo de palavras com números é 56, que representa, embora no último, os números estejam invertidos. Outro detalhe pode ser que o cabo da pistola de Im e o punho da espada de Yoru têm padrões de ornamentação quase idênticos. Agora vamos falar sobre a infância de Mihawk. No USB, esse do volume 63, Oda esboçou os Shichibukai originais, quando crianças. Mihawk parecia rude, quase como um garoto de rua, que teve que se defender com uma espada que encontrou, mas provavelmente já era extremamente forte. De acordo com o Vivre Art Databook, Mihawk já era famoso antes mesmo do início da Grande Era dos Piratas. Ele tem atualmente 43 anos,
o que significa que já era famoso por volta dos 19. Como ele se tornou tão forte em uma idade tão jovem? Na minha opinião, isso implica que ele teve um mestre, mas não foi Rayleigh. Já de que Rayleigh ainda estava no navio de Roger naquela época. Outro espadachim forte que me lembro daquela época é Figarland Garling. Será que Mihawk era um cavaleiro sagrado? Como mencionei o nome de Mihawk, Drácul vem de Drácula, que significa filho do dragão. Embora possa significar um demônio, também pode ser interpretado como filho de um dragão celestial. Resumindo, acredito que Mihawk seja um dragão celestial que estava treinando para se tornar um cavaleiro sagrado, mas foi traído e abandonado assim como Doflamingo. É provável que tenha sido lá que ele ouviu termos como coelho ou inseto durante os jogos de caça nativos. Nenhum dos dragões celestiais que vimos até agora tem olhos como os de Aimus ou Mihawk. Então, como é possível que Mihawk seja um deles? Explicarei isso em alguns minutos, mas antes, deixe-me mostrar o que pode ter acontecido durante sua infância. No SB, esse volume 108, Oda revelou que Mihawk é uma pessoa que sofreu uma grande traição. Ele disse que Mihawk é como Crocodile, alguém que não confia nas pessoas. O fato de Mihawk ter sido traído e ter problemas de confiança já foi sugerido diversas vezes na história. Ele parece ter o hábito de afastar as pessoas como fez com Perona. Quando Buggy estava em apuros, sua tripulação principal imediatamente ficou do lado de Crocodile, especialmente Mr. Trace, depois de tudo o que eles passaram juntos. A reação de Mihawk à traição juntamente com as declarações de Crocodile sobre a desconfiança mútua entre eles sugere fortemente que o próprio Mihawk foi traído no passado. Ele sequer teve uma tripulação por muitos anos, provavelmente porque não conseguia confiar em ninguém após aquele evento. Independentemente da verdade, é evidente que a traição de Mihawk foi um evento de grande repercussão no mundo de One Piece, pois até mesmo Crocodile sabia dela e se lembrava dela anos depois. Essa traição levou Mihawk a caçar os fuzileiros navais, as pessoas que servem ao governo mundial, o que lhe rendeu o apelido de Caçador de Fuzileiros Navais. Isso cria um paralelo interessante com Zoro. Enquanto Zoro era chamado de Caçador de Piratas e eventualmente se tornou um pirata, o caso de Mihawk é o oposto. Ele pode ter sido um dos dragões celestiais que começou a caçar seu próprio povo. Além disso, se Zoro for realmente parente de Ryuma e Mihawk for parente dos dragões celestiais, isso significa que essa luta estava destinada a acontecer desde o nascimento deles, mesmo sem que eles soubessem. Ryuma poderia ter conquistado seu nome ao derrotar o espadachim dragão celestial mais forte da época, reivindicando o título de Deus da Espada. A história de Mihawk também poderia ser paralela à de Monkey D. Dragon, outro personagem misterioso de One Piece. E, enquanto Mihawk poderia ser um ex-dragão celestial que caçava fuzileiros navais, Dragon é um ex-fuzileiro naval que começou a lutar contra dragões celestiais e o governo mundial. A dinâmica familiar dentro das famílias dos dragões celestiais que vimos é no mínimo muito interessante. Basicamente, geralmente, há um irmão bom e um irmão mau. De Shamrock a Shanks, passando por Doflamingo e Corazon. Não vou especular muito sobre o que aconteceu ali, mas é totalmente possível que Mihawk fosse um desses irmãos bons que foi traído por seu irmão ou por sua família como um todo. Desde então, ele passou a odiar os dragões celestiais. E isto fica bem claro. Por que você acha que Mihawk parou de lutar contra Shanks depois que ele perdeu o braço? Só porque Shanks tinha um braço só? Isso sempre pareceu absurdo, e não tínhamos outra explicação antes de Oda revelar o verdadeiro motivo pelo qual Shanks sacrificou o braço.
Shanks se juntou aos Cavaleiros Sagrados e sacrificou o braço não apenas para inspirar Luffy, mas também para remover a marca do abismo. Acredito que o retorno de Shanks à Terra Sagrada foi um fator decisivo para Mihawk, mas ele ainda entendeu, pois Mihawk sabia do plano de Shanks. Mihawk sabia que Shanks estava esperando Luffy despertar sua forma Nika. Isso foi sugerido desde o início quando Mihawk chegou. A ilha de Shanks com a recompensa de Luffy. Elas estão muito mais perto do que você imagina? Talvez, mas isso é assunto para outro vídeo. Agora vamos falar sobre como Imu e Mihawk podem estar conectados. Em Elbaf, vimos algo importante. Quando Imu assume o controle do corpo de Ganko, os olhos dela mudam e começam a se parecer com os de Imu, o que significa que não se trata apenas de uma transferência de mente, mas que também afeta o corpo. E se o pai de Mihawk também tivesse sido possuído por Imu, e fosse por isso que Mihawk herdou algumas das características dela? Não vou entrar em muitos detalhes, já que alguns espectadores podem estar assistindo e o YouTube tem regras rígidas, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Poderia ter sido algum tipo de experimento dos Gorosei ou de M para criar guerreiros mais poderosos usando a essência ou as habilidades de In. Já sabemos que Saturno não tinha problemas em realizar experimentos científicos desumanos em vítimas de sua escolha para avançar em suas pesquisas. Vejamos as escamas de safiras, por exemplo. E se você acha que possuir o corpo do pai de Mihawk é extremo demais, lembre-se da história de Kuma e Gina. Foi muito mais trágica do que isso. Parece-me que está tentando recriar a tecnologia do século perdido. A primeira pista é que eles tinham Vegapunk, e a segunda veio do último capítulo. Quando aumentou de tamanho, Loki mencionou gigantificação. Gigantificação refere-se ao processo de aumentar artificialmente o tamanho de seres vivos. Durante séculos, muitas das mentes mais brilhantes do governo mundial tentaram alcançar a gigantificação, mas nenhuma obteve um verdadeiro avanço. Nem mesmo Vegapunk conseguiu recriá-la completamente. E ele afirmou que o século perdido era altamente avançado, tornando muito provável que eles já tivessem descoberto o segredo da gigantificação. É por isso que a forma de em Elbaf, que parece ser ancestral, pode usar a gigantificação. É provável que também queira recriar outras tecnologias. É por isso que ele é tão aberto a experimentações, e Mihawk poderia ser um dos resultados. Durante a luta contra uma versão serafim de Mihawk, Zoro mencionou que esse clone tinha uma centelha de humanidade maior do que o próprio Mihawk. Essa frase é realmente importante, porque eu não acho que Mihawk seja literalmente um vampiro. Tudo indica que ele é o resultado natural de experimentos com Emu atuando como uma espécie de pai parcial. É até possível que Mihawk carregue características de múltiplos indivíduos. O fato de Mihawk ser um humano experimental também faz sentido quando observamos seu grupo atual, a Guilda da Cruz. Cada membro tem segredos e aparenta ser tanto humano quanto inumano ao mesmo tempo. Já falamos sobre Mihawk, cujo aspecto inumano são seus olhos. Buggy tem um nariz estranho quase inexplicável. E se Mihawk tem alguma ligação com Imu, então Buggy está claramente ligado a Rocksteady, Zebek. Até mesmo seus cartazes de procurado mostram semelhanças impressionantes. E Crocodile tem uma cicatriz peculiar que lhe confere uma aparência quase de Frankenstein, além de um segredo que só Ivankov conhece. É um dos temas mais teorizados na comunidade de One Piece, mas ainda não sabemos a verdade. No geral, o fato desses três personagens estarem juntos não é nada aleatório. Todos eles carregam segredos e características físicas incomuns. E se Mihawk estiver ligado ao Imu e a linhagem Nerona Buggy, a linhagem Davy e Crocodile for de alguma forma parente de Joy Boy. É apenas uma hipótese. A existência de Mihawk como experimento foi um sucesso. Os olhos revelaram a verdade. É provável que Figureland Garling,
ou outros espadachins poderosos o tenham treinado desde jovem e graças aos genes únicos e ao talento natural de Mihawk, ele se tornou incrivelmente forte ainda jovem. Durante seu tempo entre os dragões celestiais, ele deve ter ouvido outros se referirem a pessoas comuns como ovelhas ou insetos. É por isso que Mihawk e os dragões celestiais compartilham o mesmo tipo de linguagem, mas em algum momento ele foi traído, seja por sua própria família ou por alguém que o invejava. Não vou especular muito sobre isso. Ele deixou Marie-Joise, começou a caçar. Marinheiros escolheu não confiar em ninguém e, eventualmente, tornou-se um Shichibukai apenas para viver uma vida tranquila, sentado em um castelo lendo o jornal. Ele vive como um velho que já desistiu da vida, mas ainda está no auge com apenas 43 anos. Talvez por causa dos genes de Imo, ele também seja imortal. E foi assim que um vampiro nasceu. A maioria de vocês provavelmente já ouviu falar do clássico mangá/anime Vampire Hunter II dos anos 80. Fez parte da infância de Oda e acredito que possa ter inspirado a criação do espadachim mais forte do mundo. Antes de falarmos sobre Vampire Hunter D, deixe-me explicar o que é um Danpiro. Um Danpiro é conhecido por ser uma mistura de vampiro e humano, ou seja, possui o melhor dos dois mundos, sangue de vampiro e sangue humano. Mihawk pode ser o que se conhece como um Danpiro. O personagem principal do anime usa um chapéu de aba larga semelhante ao de Mihawk e carrega uma espada longa como a dele. Existe também um personagem conhecido como o Ancestral Sagrado, um ser que pode existir desde o início dos tempos. Isso poderia ser um paralelo com Emu e Mihawk. Mihawk é humano, mas também pode carregar traços de Imo, tornando-o o resultado de experimentação, algo que poderíamos descrever como um Dharmapiro. A linhagem de Mihawk pode ter sido criada diretamente por Imu, o que significa que o verdadeiro nome de Mihawk poderia ser Dracule Mihawk. Agora, se tudo isso for verdade, a guerra final será incrivelmente interessante e também se conecta diretamente ao sonho de Zoro de se tornar o maior espadachim do mundo. Se Aimo consegue controlar qualquer um que possua uma parte de seu poder, então e se Imo também pudesse controlar Mihawk, que pode carregar parte de seus genes? Zoro treinou com Mihawk por 2 anos, o que significa que eles passaram mais tempo juntos do que Zoro e Luffy, por exemplo. Claro, Zoro e Mihawk não são melhores amigos, mas se respeitam profundamente e em circunstâncias normais, não lutariam um contra o outro apenas pelo título de maior espadachim. É por isso que existem teorias de que Shiryu ou outro espadachim poderoso poderia matar Mihawk, permitindo que Zoro se vingasse e reivindicasse o título. Mas para mim, isso seria uma falha na narrativa. Oda construiu o personagem de Mihawk por tantos anos. Terminar a história dele assim, sem uma luta de verdade, não faria sentido. Então, aqui está o que eu acredito. Na guerra final, Imu conseguirá controlar Mihawk. Isso pode até ser um choque para o próprio Mihawk, que descobre estar de alguma forma conectado a Imu, através de algo como um reverse falso, um contrato ou outro poder oculto. O rocha oculto Mihawk poderia ser controlado contra Sama, sua vontade e se tornar ainda mais forte. É aí que a verdadeira luta entre Zoro e Mihawk finalmente acontecerá. É claro que Zoro jamais desejaria matar Mihawk, mas se a vida de Luffy estivesse em jogo, ele estaria disposto a tudo, até mesmo se sacrificar. Portanto, acredito que no fim, para salvar Luffy, Zoro pode ser forçado a matar Mihawk. Esse momento seria trágico. Demonstraria plenamente a determinação e a lealdade de Zoro ao seu capitão, e ao fazer isso, ele finalmente se tornaria o maior espadachim do mundo. É isso por hoje. Deixe sua opinião sobre essa teoria nos comentários, e se quiser saber mais sobre os poderes ancestrais de Imus, clique neste vídeo aqui. Obrigado por assistir. Até mais.